Olá meninos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gisele de História e Geografia e eu vim trazer um pouquinho dos indígenas para vocês. Os índios no Brasil afirmam que antes da chegada dos europeus nas Américas eram 100 milhões de indígenas em todo o continente. Só no Brasil tinham 5 milhões de nativos. Quando eles chegaram, principalmente nas áreas litorâneas, a gente conheceu bastante essa cultura dos guaranis, dos caraíbas. E atualmente, hoje no Brasil, são 800 mil índios vivendo no nosso território brasileiro, em terras reservadas para eles e asseguradas pelo governo. E só línguas são mais de 274 e a que a gente mais conhece e tem a ver com a nossa herança é a Tupi-Guarani. A sociedade indígena, quando os portugueses chegaram aqui, o primeiro contato foi bem difícil, eles acharam tudo muito diferente, inclusive a comida, quando eles entraram em contato com as produções da agricultura dos indígenas. As tribos que nós conhecemos são principalmente litorâneas, então nós temos os guaranis, o Parque do Xingu e temos outras que estão todas espalhadas pela região. Os costumes dos índios nas tribos são matérias-primas que vêm direto da natureza, ou seja, eles utilizam a argila, eles utilizam a palha dos coqueiros, eles utilizam ferramentas e utensílios que eles fazem na mão mesmo para poder fazer a caça, a pesca e o cultivo da agricultura. A cerâmica é muito utilizada, a gente chama das panelas de barro, também a gente utiliza na nossa culinária. O urucum é muito usado para pintura no corpo e também o genipapo. O genipapo fica preto e o urucum fica vermelho. Várias dessas tribos indígenas, ainda intocada pela civilização, utilizam esse processo preservando a sua cultura. A culinária e as tribos no Brasil. As comidas indígenas. Vocês sabiam que a comida indígena hoje está no nosso prato dos brasileiros no dia a dia? A pamonha de milho. Observem para vocês verem como é tudo muito artesanal. O milho é socado, cozido na própria palha. É uma herança da culinária indígena no Brasil. A canjicada. O milho cozido com leite, com canela, que é uma planta que eles misturam com açúcar e cozinham geralmente nos utensílios bem rústicos. O guaraná que vocês tomam hoje na latinha é essa frutinha encontrada na Amazônia, muito saudável que os índios descobriram para nós há muito tempo. O beiju, a farinha de mandioca ralada bem delicadamente, hoje ela é feita e conhecida na nossa culinária como um prato típico da Amazônia. A moqueca de peixe. Tradicionalmente, esse prato existe há 1500 anos. Olhem para vocês verem, o peixe pego, fresco pelos índios, cortados em postas, colocado na panela com água, tempero, tomate e ervas naturais, é feito da mesma maneira. Observem até a panela de barro que continua a riqueza preservada da cultura indígena. A mandioca. Os europeus ficaram encantados com a mandioca. A mandioca até hoje é um dos tradicionais brasileiros trazido da cultura indígena e hoje se faz polvilho, que é uma das iguarias mais conhecidas por toda a culinária brasileira mundialmente. A paçoca, não é a paçoca de amendoim não. Essa paçoca, quando a caça era colocada na panela e socada no pilão, os índios trituravam e faziam ela bem temperada, chamada paçoca de carne, e nós conhecemos também como iguaria de carne seca. E o pirão, quando os restos do peixe já estavam bem dissolvidos, colocava-se tudo com um pouquinho de farinha de mandioca, acrescia água e temperos e fazia um pirão que servia para a tribo toda. E a pipoca? Vocês imaginavam que a pipoca também era dos índios?
Eu garanto que não. Quando os portugueses desceram e se dedicaram a conversar e conviver com os índios, observaram que eles comiam essa iguaria, o milho colocado na água e no fogo começava a explodir e estourar. Hoje, a pipoca é tradicional e comida em qualquer lugar, em qualquer festa, para comemorar a iguaria trazida pelos índios. Agora, nós vamos corrigir as atividades. As atividades feitas pelo CEMED, elaborada pela Escola Municipal Santa Maria, que é a herança cultural indígena. A culinária brasileira herdou vários hábitos, os costumes da cultura indígena, como a utilização da mandioca e seus derivados, farinha de mandioca, beiju, polvilho, o costume de alimentar peixes e também pescar com carne seca, batendo no pilão de madeira, conhecido como paçoca, picadinho de jacaré, pato no tucupi, além de muitas frutas como cupuaçu, o bacuri, a graviola, o caju, o açaí e o buriti. Além da influência indígena na culinária brasileira, herdamos também muitas crenças e práticas populares de cura. Por exemplo, quando tomamos pó de guaraná, boldo, óleo de copaíba, catuaba e semente de sucupira. Os povos indígenas deixaram para a sociedade brasileira uma diversidade cultural que foi muito importante para a formação da nossa população brasileira. E aí vem o exercício. Preencha a cruzadinha com os alimentos consumidos na origem indígena. Então a palavra é indígena. Você tentou fazer em casa? Vamos tentar encaixar todos esses alimentos nessa cruzadinha? Essa é a resolução. Com o I, formamos milho. Com o N, canjica. Com o D, mandioca. Com o I, a tapioca. O G, guaraná. O B, beijo. O amendoim com o N, torrado, e o A de açaí. Muito bem? Espero que você tenha acertado aí na sua casa. Se não, tente novamente. A atividade 13 da Escola Municipal Santa Maria tem como a vida dos povos indígenas brasileiros. Cada povo indígena tinha seus próprios costumes e modos de vida quando os portugueses chegaram ao Brasil. Os tupinambás era um povo que tinha como língua predominante o tupi-guarani, uma língua e não o povo. Eles se banhavam praticamente com a mesma frequência que nós tomamos banho hoje. Aliás, essa herança de higiene a gente trouxe deles. Os rios eram locais para brincadeira de criança. As pinturas pretas do corpo feitas com genipapo e vermelha com urucum. As penas eram usadas nos cocares como um verdadeiro adorno. A aldeia era rodeada de palhoças e espécie de cercas de lanças que ficavam em 4 ou 8 malocas que obrigavam pelo menos 3 núcleos da família. E os arcos e flechas eram todos customizados, trocando sempre a ponta e a posição de penas na flecha, além do tamanho e do formato. As mulheres preparavam os alimentos e também faziam o artesanato. E os homens, o que eles faziam? Eles guerreavam e também saíam para a caça. Pesquise e registre aqui uma receita culinária que nós herdamos dos índios. Que tal preparar uma delícia? Então eu trouxe para vocês a receita da canjica. Vamos pedir para a mamãe fazer em casa? Quais são os ingredientes? O milho de canjica, 500 gramas. Leite, 500 ml. Uma xícara de chá de açúcar ou adoçante e meia xícara de chá de água, uma colher de amido de milho, 5 colheres de coco ralado, 6 cravos e a canela para dar aquele gostinho. Como que a gente faz? A gente coloca o milho para cozinhar na panela, cobre com água, acrescenta vagarosamente a colher de amido e depois do coco ralado. E aí é só enfeitar com bastante canela e está pronto para você aproveitar a receita. Na letra B, usando um galinho de árvore, um bambuzinho e uma linha de cordão, construa um arco e flecha, instrumento muito utilizado pelos índios. Depois é só chamar uma pessoa que mora com você para você brincar de índio.
Esse é o arco e flecha. Você conseguiu fazer em casa? Está se divertindo? Eu espero que sim. Na 14ª questão, também pela Escola Municipal Santa Maria, você sabia que antes dos portugueses chegarem ao Brasil, os povos acreditavam na ancestralidade. Eles acreditavam que quem já tinha morrido voltava para se comunicar com eles, explicando como que as coisas eram faladas e explicadas. A presença do invisível na harmonia da integração entre o mundo espiritual e o material. Com a chegada dos portugueses, ocorreu a cristianização, ou seja, os padres jesuítas começaram a converter o homem, para ele acreditar na religião seguida cristã, que eram os passos e os segmentos de Jesus. O princípio da caridade, do perdão, do amor ao próximo incondicional, do fazer ao bem sem saber a quem. Foram princípios os quais os indígenas se identificavam com facilidade, principalmente pajés e caciques. Então, eles eram responsáveis pela organização política e social das comunidades indígenas. Então, vamos à pergunta. Sabendo disso, converse com seus familiares e reflita sobre o que quer dizer a expressão fazer o bem sem ver a quem. Descubra como essa expressão está relacionada às tradições religiosas e como pode ser praticada nesses dias de quarentena. E aqui pede para que você registre a sua conclusão. Eu vou registrar a minha conclusão. A caridade que você oferece auxílio a quem precisar, desde os pequenos animais, aos nossos avós, às nossas mães, e auxiliar o que precisa. Quer um exemplo? Se tem uma plantinha murcha em casa, põe um pouquinho de água nela. A plantinha vai te agradecer. Você está fazendo bem sem ver a quem. Muito obrigada! Essa foi a aula dos índios. Conto com vocês, meninos!